E aí, galerinha, tudo bem com você? Professor Vitor Martins aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o gênero textual crônica. Quero aproveitar aqui já para te pedir, ao final do vídeo aí, se você gostar, para dar um like para mim, para fortalecer o canal e para se inscrever. Mais uma vez falando aqui, porque eu faço questão de você comigo. Vamos assistir nossa aula, então, depois da vinheta. Vamos lá, pessoal. Começando a nossa aula aí já com o número do nosso gênero textual na tela. Hoje nós vamos falar sobre a crônica. Esse gênero textual que aparece pra caramba aí na mídia de modo geral. E nós vamos conhecer algumas particularidades, algumas características desse tipo de texto hoje aqui no nosso vídeo. Seguindo com a nossa aula, então. Bem, meu povo, primeiro passo é fazer o quê? Primeiro passo é a gente conceituar. Vamos, então, aqui ao conceito de crônica. Enfim, o que é uma crônica? Vamos lá. Primeiro, a origem. Eu sempre gosto de falar disso aqui. De onde é a origem? De onde vem o nome crônica? O nome crônica, como vocês estão vendo aí na tela, vem do grego, ali, o Cronos. Acho que a galerinha, quando assiste aqueles filmes de mitologia grega, tem contato com esse nome aí, já viram isso aí lá no filme do Thor, estão lembrados lá? Com certeza. Tá? Então, Cronos, em grego, significa tempo. Daí, a gente já faz a principal referência que a gente tem que ter com o nome desse tipo de texto, ok? Tem a ver com o tempo. Vamos lá. Segundo ponto aqui do nosso conceito. A crônica é uma narrativa curta, em prosa. Já a gente ali na frente, porque a gente vai conceituar melhor, a gente vai falar das características. Eu vou te explicar o que é isso, o que é texto em prosa. Em prosa, com sua essência baseada em fatos sociais cotidianos, tá? Lembrando, aí, eu tenho certeza que você sabe o que é cotidiano, mas lembrando aqui, cotidiano significa do dia a dia, do nosso dia a dia comum aí, tá? Depois, uma das definições que eu mais gosto de falar aqui para os alunos, quando eu estou explicando crônica. A crônica nada mais é do que um recorte do tempo, um recorte da realidade em forma de texto colocado num papel. Certo? Seguindo. Agora vamos ver as características. Já de cara, né, tem um pouquinho ali do conceito já no primeiro tópico aí. E a gente tem lá, narrativa curta escrita em prosa. Uma galera tem dificuldade em entender o que é texto em prosa. O pessoal lembra lá desse sentido que está realmente lá no dicionário e pensa lá, prosa é aquele texto que apresenta uma conversinha, né? Quando o pessoal fala, vamos bater 2 dedinhos de prosa. Não, lembrem-se, gente, que as palavras elas têm vários significados. Quando a gente vai para o dicionário, elas têm várias acepções. E nesse caso aqui, quando a gente está falando de texto em prosa, que é ali a abordagem teórica do termo, a gente está falando de texto escrito em parágrafos. Percebam aqui, está bem aqui, texto escrito em parágrafos. Não se confundam mais em relação a isso, ok? Seguindo, temas cotidianos. A crônica, a base dela, a matéria-prima dela são os fatos cotidianos de uma sociedade. O dia a dia. Você sempre vai encontrar isso em todas as crônicas que você lê. A linguagem da crônica. Como é que é essa linguagem? É uma linguagem muito simples, com o uso de coloquialidade. Vocês lembram o que é coloquialidade? Se não, vou comentar só um pouquinho agora. Coloquialidade vem da palavra coloquial. É uma variação da linguagem, uma variante linguística aí que a gente trata bastante. O que é o coloquial, a linguagem coloquial? É aquela linguagem que você utiliza sem se preocupar com a aplicação das regras. Ou seja, é a linguagem do dia a dia. Então, se a crônica ela vai abordar aí fatos cotidianos, nada mais justo do que ser usada aí a linguagem do dia a dia também nesse tipo de texto. Há, na verdade, uma mescla ali, uma mistura, tá? Ali, e prevalecendo o que eu gosto muito mais da coloquialidade aí. Outro tópico, espaço reduzido, geralmente um único ambiente. Como eu falei lá com vocês no conceito, que é um recorte colocado em forma de texto, então perceba, isso aqui faz muito sentido. Geralmente, vocês lembram desse elemento da narrativa chamado espaço? Geralmente, os textos narrativos eles são ali engendrados, criados, utilizando vários espaços, ok? Na crônica, isso é um pouquinho diferente. A crônica geralmente vai transcorrer totalmente
em um único ambiente ali, ok? Seguindo. Depois, ó, nós temos aí, geralmente, vou falar, eu não gosto de falar a palavra sempre, não, gente, porque pode ter uma variação, mas vamos usar o quase sempre. Há uma descrição muito detalhada, muito minuciosa, tá? Ali em relação ao texto que a gente encontra na crônica. Tudo bem? Depois, a aproximação do texto literário. Esse ponto aí é muito importante, gente. De certa forma, é literatura, tá? É da nossa cultura, é literatura. Então, há uma aproximação do texto literário, por quê? Qual é a característica principal do texto literário? O texto literário ele não é um texto qualquer, ele é um texto trabalhado, lapidado, tá? Para que seja extraído dele ali a máxima potência em relação ao poder semântico dele. Por isso, a gente encontra isso também, essa marca aí na crônica. Seguindo com a nossa aula, agora a gente vai falar dos tipos de crônica. Pessoal, estou tentando ser bastante objetivo aqui, vamos lá. Quando a gente fala dos tipos de crônica, aí, a gente vai encontrar aqui basicamente 3 tipos. Gente, só que tem acontecido assim, uma mescla, uma junção aí, da crônica com outras tipologias, outros gêneros textuais que circulam na esfera social. Tá? Então, não se assustem se em algum momento vocês encontrarem algum outro material falando um outro nome aí de tipo de crônica. Mas eu coloquei aqui as principais para vocês. Nós temos a jornalística, que vai falar e vai mostrar, vai se conectar à origem da crônica, porque inicialmente a crônica foi um texto criado para ser publicado no jornal, para trazer um entretenimento para o leitor, que desse um pouco mais de leveza ao jornal, só com notícia pesada, muitas vezes, e até hoje isso prevalece, né? Todo mundo vê aí, quando se fala de jornal, muita notícia ruim. Então, foi criado para isso aí, tá? Para ser um momento de entretenimento no jornal mesmo, nasceu como texto jornalístico. A crônica histórica, que tem toda essa roupagem em se tratando da história aí, tá? Com personagens, fatos históricos, enfim, eu vou comentar alguns detalhes aqui, algumas características adiante aqui. E a humorística, que na minha opinião é a que mais a gente vê aí nas publicações por aí afora, nos materiais de modo geral, revistas, jornais, etc., hoje em dia, porque tem aí uma potência de crítica muito forte. Então vamos ver aqui as características básicas de cada um dos tipos de crônica. Da jornalística, vamos lá, para os meios de comunicação, logicamente, né? Se é jornalística, revistas, jornais, etc. E aborda temas sociais de atualidade, que são expostos para reflexão da sociedade. Todo mundo sabe que a linguagem jornalística tem essa função de expor, de trazer informação, expor a informação para os leitores, certo? Para que seja provocada aí uma reflexão sobre os acontecimentos sociais. Depois a histórica, o que vai acontecer na histórica aí? Vão ser os relatos de fatos e acontecimentos históricos, eventos históricos, ok? Pode ser escrito uma crônica daquele momento histórico lá, aproxima-se da crônica narrativa, tá? E a humorística, tá? Como é que vai ser essa humorística aí? Como eu falei com vocês, se tem a ver com humor, vai representar aí, de certa forma, o entretenimento do leitor, que é algo que eu acho muito importante, que o pessoal gosta de ler, é atrativo, a galera vai gostar de ler, vai estar ali lendo. E, principalmente, aqui que vem a característica que eu mais gosto de falar. A crônica humorística ela vai se apresentar como ferramenta para a crítica social por meio da ironia e do humor. Vai usar essa roupagem aí para apresentar críticas sociais muito bem construídas, muito bem delimitadas ali no espaço do texto. Isso é muito interessante de perceber, ok? Esses aí, então, são os tipos de crônica que mais a gente encontra aí na atualidade. E tá aí explicadinho, vocês vão conseguir encontrar isso aí, perceber nos textos que vocês lerem, nas crônicas, ok? Seguindo com a nossa aula. Agora, gente, é a última parte aqui da nossa aula, a aula de hoje é pequena, mas eu não consigo deixar de fazer isso, eu tenho que ler um texto aqui junto com vocês, para a gente perceber as características dentro do próprio texto. Eu acredito que isso é muito importante, o exemplo ensina muito. Então eu trouxe aqui para vocês hoje uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. É um dos caras assim, que todo professor de língua portuguesa que vocês verificarem, eles vão falar, ó, quando a gente fala de crônica,
hoje a gente lembra de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ler aqui então? E nesses tempos aí também, eu acredito que vai ser muito interessante, muito gostoso. Eu sempre gostei de ouvir alguém lendo para mim, eu acredito que vocês vão gostar também. Vamos lá. Aprenda a chamar a polícia, de Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho sono muito leve. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, gente, olha aí. Bem, eu fiquei apaixonado, eu sou apaixonado por isso, sou suspeito para falar. Mas pergunto para você agora, pensa só um pouquinho aí. Que tipo de crônica é essa aqui? Uma das 3 que eu acabei de falar ali em cima. E aí, pensou? Tenho certeza que você vai acertar. Olha só, essa crônica ela é uma crônica humorística. Acredito que todo mundo percebeu aí, conseguiu perceber na fala irônica, bem humorada aí, que o Luiz Fernando aí conseguiu imprimir nesse texto. Vocês perceberem uma crítica social à instituição polícia, não é verdade? Para isso aí que serve a crônica também nos dias de hoje, ok? Gente, então, quero realmente agradecer a você por estar comigo até o final do vídeo aqui. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.